E para um caos econômico não precisa de muita coisa não, né? Um apagão de uma semana eu acho que já gera um caos econômico. Esse apagão de um dia que houve na Europa agora já deu uma desestabilizada na Europa. Imagina uma semana de apagão. A gente vê, Fábio, que foi um teste, na minha visão, que aconteceu na Europa, porque até agora eles disseram que foi uma tempestade geomagnética. Eles estão dizendo que vai vir mais ainda, né? Outras tempestades virão. Eles falam de apagão nos Estados Unidos, falam de... Mas, eu até publiquei, alguns dias antes de acontecer esse apagão, existia um satélite da Rússia que estava desgovernado e alguns atribuíram que esse satélite estava carregando bomba nuclear. E a Rússia, ela tem bomba de pulso eletromagnético. E a bomba de pulso eletromagnético, ela tem poder de gerar... É como se fosse uma tempestade solar. Ela apaga sistemas. Meu Deus. Então, por a gente fazendo live todo dia, você pega informação todo dia. E quando deu o apagão, eu lembrei da hora do satélite da Rússia com bomba nuclear, que pode ter uma bomba... E quem denunciou que o satélite estava desgovernado foi o Pentágono americano, que estava monitorando. Como que se eles perderam o controle sobre o satélite, poderia acontecer alguma coisa. Pode ser que a mídia ocultou muita coisa? Pode. Mas, você vê, teve regiões da Europa, eu tenho pastores de Portugal de Lisboa, parece que ficou 10 horas. Aí imagine, você sem acesso a banco, a transporte... Redes sociais. Internet, né? Eu achei até uma imagem bonita. Quando alguém filmou as famílias reunidas nos parques sentados, todo mundo brincando, quer dizer, olha o que a vida voltou ao normal com o apagão. É o paraíso, né, que a gente vê nas revistas, né? As crianças brincando com os animais, dos testemunhos de Jeová, né? Testemunho de Jeová. As crianças brincando nos verdes campos com os animais, o pai brincando com o filho brincando com o pai, que hoje dificilmente se vê. Né? Isso está acontecendo. Então, eu até, dentro dessa ótica, porque a gente... E veja que, após o apagão da Europa, teve um apagão agora na Ásia, que foi cabos submarinos cortados. Teve um outro apagão agora, na Indonésia, né? Na Indonésia. Indonésia teve um apagão que foi cabo submarino cortado. Esse cabo submarino seria o cabo de internet? É cabo de internet, que conecta as pessoas. Ó, agora, veja bem. A China, um mês atrás, eu tenho isso gravado também, ela lançou um navio que alcança os cabos submarinos. A China tem uma arma para cortar a conexão do planeta Terra. Rapaz, que China endiabrada, né, rapaz? Então, eu digo assim, existem coisas sendo tramadas, né? E aí vem, vamos olhar de fora para dentro do contexto profético. A gente sempre tem que olhar que a Bíblia é um livro profético e a Bíblia vai se cumprir. E ela tem resposta para tudo que está acontecendo. Sim. Aí você tem... Isaías profetizou, Isaías 7,14, Jesus vai nascer de uma virgem. Se cumpriu. Né? A virgem conceberá, dará à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Emanuel. A morte de Jesus, Isaías 53. A ascensão de Jesus, Salmo 24. Então, foram tudo vai nascer um da semente da mulher que vai pisar na cabeça. Então, veja, as profecias, ela tem um curso, ela tem um tempo e ela vai se cumprir. E aí, tanto no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, como no Novo Testamento, os sinais da volta de Cristo, você vê que se é profecia, vai se cumprir. Então, o que nós estamos vendo acontecer? Essa questão geopolítica, essa questão climática, essa questão econômica, essa questão religiosa, é o quê? Profecia se cumprindo. É a profecia se cumprindo. Mas parece que às vezes a gente não quer que essas profecias se cumpram, né? Fala a verdade. Até porque vai nos causando medo. Por exemplo, se eu falar algumas coisas aqui que eu não tenho informação, que eu não sabia que estava acontecendo, igual esses cabos de internet sendo cortados através de submarino. Eu não sabia até do Zelensky não querer dar uma pausa na guerra, porque a gente coloca... Foi uma ameaça. Não, porque a gente vive colocando a Rússia e o Putin como cara do mal, mas aí o Putin pediu uma pausa. 30 dias. Pediu e o Zelensky não quer. Não aceita. Mas quem tem mais poder de armamento bélico, a Rússia ou a Ucrânia? Aí você vê que é a Rússia, né? É a Rússia.
mas porque o Zelensky, em uma pausa que seria a oportunidade dele fazer um acordo de paz, que o Trump tentou esses tempos atrás, esse acordo de paz, ele não aceitou, agora Putin tenta fazer uma trégua, ele não aceita também, sabendo que a Rússia, com uma bomba nuclear, pode destruir a Ucrânia de uma vez por todas. Porque é o capeta no couro, só pode, né? Então, é a questão geopolítica, né? Você vê que, na realidade, a guerra da Ucrânia, existe muita fake news por trás daquilo dali. Não que não exista uma guerra, né? Eu sempre digo que a guerra da Ucrânia, ela veio para todos os países desfazer das armas antigas. Tinha muita arma guardada, muito míssil, muita munição, muito tanque de guerra que precisava ser destruído, e eles usaram para isso. Por isso que a América mandou um monte de armamento, a União Europeia mandou, a Coreia do Norte mandou armamentos, e aí aquilo foi tudo embora, né? E agora se abriu um novo arsenal de armas. As armas que estão sendo usadas na Ucrânia e na Rússia são... vamos colocar aí 100 vezes piores do que as que existiam. Drones, né? Que é um jovem lá com um joystick na mão, monitorando drone e lançando míssil em tudo quanto é... Você está entendendo? Imagina. E a gente vê que houve uma mudança. Outra questão... A inteligência artificial também que se tornou uma arma, né? E aí você vê, né, o teste da Starlink, que é o fornecedor de internet da Ucrânia hoje, é Starlink, de Elon Musk, só que monitora. Aí existe a quebra do país para ele extrair toda a riqueza, que é outra questão. Imagine, 10 milhões de pessoas saíram da Ucrânia. Para quem ficou a casa, o terreno, o patrimônio, muita coisa que se foi. Alguém lucrou com tudo isso. Alguém está lucrando com a guerra. Ninguém imagina que isso está acontecendo. E agora os Estados Unidos acabou de firmar um acordo para extrair minerais raros da Ucrânia. Agora. Então, assim, você vê que aí os Estados Unidos vai lucrar 50%, 50% vai ficar para a Ucrânia para se reconstruir. A reconstrução de um país custa muito caro. Então, isso movimenta muita coisa. É que nem a gente fala do roubo. O que é a polícia? A gente sempre fala, a biqueira não é sempre no mesmo lugar da droga? A polícia não sabe onde está o tráfico, onde está a biqueira, sabe? Então, por que eles não fecham a biqueira? Porque existe... O cara roubou o celular para comprar droga. Você vai lá e compra o celular de novo, ou não? Você movimenta o comércio. Você está entendendo que existe algo que a pessoa vai fazer de tudo para usar droga. E ela vai, muitas vezes, até a alma. Então, o que acontece? A economia gira através do caos. Meu Deus do céu. É muito dinheiro que se gira por trás disso. Você está entendendo? Então, por que não se fecha a biqueira? Por que não acaba? Não podia botar o exército na rua, acabar com todo o tráfico, botar todo mundo na cadeia? Que nem outro laboratório do planeta se chama El Salvador. Mas o El Salvador hoje acabou se tornando um exemplo de segurança pública para o mundo, né? E era um país altamente perigoso. Então, eles fizeram o que de El Salvador? Um sistema de controle. Então, pode ser que num tempo eles determinem áreas que vai ser bom viver e áreas que a plebe vive lá. Você está entendendo? Uma separação. Então, e esse povo que vai morar em áreas pobres vai manter os ricos. E só vai existir duas classes. Nós estamos caminhando para isso. A cadeia alimentar continua, né? Fim da classe média e todos se igualando embaixo, e quem está lá em cima escraviza quem está embaixo. Esse é o futuro que nós estamos já, entre aspas, vivendo. Que na verdade entra até dentro da questão do socialismo, né? E o socialismo é uma utopia. Não existe um país socialista em que a igualdade em todos. Sempre vai haver essa classe de quem tem muito e quem tem pouco no socialismo. Quem tem pouco acaba compartilhando o que tem. Agora, quem tem muito acaba tendo mais ainda, né? E isso sempre foi. A gente sabe que o poder financeiro do mundo todo está na mão de 5% da população mundial. E desses 5%, você vai ver que é um que manda mesmo, que tem muita riqueza. Agora, o Zelensky, eu não consigo entender por que ele não quer trégua nessa guerra. Então, aquilo foi uma ameaça, né? Você vê que o Zelensky... Você viu no velório do Papa que aconteceu uma cena que Donald Trump chamou o Zelensky para conversar. Na hora, Emmanuel Macron,
que representa a Europa, quis entrar na conversa. E ele não deixou. Ele foi clássico ali e tal. E aí os dois sentaram. Depois daquela sentada ali, a Ucrânia fechou um acordo para os Estados Unidos extrair os minérios poderosos lá, minérios raros da Ucrânia. É uma forma de apaziguar. Por quê? Era o que era para acontecer naquela reunião da Casa Branca. Lembra que os dois brigaram? Sim. Era por causa desses minérios. Qual é a ideia de Trump? Eu vou lá extrair o minério. Eu vou colocar soldados americanos e americanos lá. E é na frente da Rússia. Então, se a Rússia atacar ali, está atacando quem? América. Você está entendendo? É uma forma de apaziguar. E a Europa, só que daí você vê, por que a Europa não quer? Porque a Europa está lucrando, mandando um monte de coisa para lá e um rio de dinheiro está sendo... A Europa está lucrando com a guerra. Com a guerra. E aí você vê que são os poderes, né, que controlam tudo por trás disso, que manipula tudo, né? Entre aspas, essa utopia que está sendo buscada, porque o Trump fala muito de paz e prosperidade, todos os líderes globais falam que não existe paz mundial sem Cristo. Aquela pombinha branca no meio das bandeiras da ONU lá, só vai acontecer no reino milenial. Então, sempre haverá guerras de interesses, porque a melhor maneira de governar, de dominar um povo é dividindo ele. E o mundo está dividido. Então, pastor Carlos, não é utopia falar que a humanidade, sociedade no geral, como um todo, está sendo fantoche de senhores do mundo, e esses senhores do mundo estão sendo fantoche de Deus. Obedecendo o que está escrito na palavra. A gente vê que esses senhores, que a gente chama os líderes que estão lá em cima, né, eles entregaram a alma ao diabo mesmo. Não tem outra. Quando você estuda sobre o iluminismo, Illuminati, que para muita gente é teoria, eu sempre digo, o diabo ele sabe o que seduz o homem, que é poder e riqueza. O que ele ofereceu para Jesus? Todos os reinos e glória dessa terra. Jesus rejeitou. Só que teve um grupo de pessoas que aceitaram. E todas essas famílias, elas trabalham para que o mundo venha ter, né, um tempo sob o controle do próprio diabo.